Oi poeta, oi poetisa, bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Murilo Guimarães, sou tarólogo, astrólogo e hoje estou aqui para comentar com você um jogo de tarô muito especial que eu fiz acerca do falecimento de uma pessoa muito querida minha. Claro, o jogo foi feito antes dela falecer, daqui a pouco eu conto um pouco mais da história do jogo. Antes, eu lhe peço para você se inscrever aqui no meu canal do YouTube, acionar o sininho para receber as notificações e, claro, também para me seguir nas redes sociais. Eu sou sempre Murilo Tarólogo, estou no Instagram e no Facebook. Para marcar sua consulta de tarô ou de astrologia, fique à vontade para me procurar no link, pelo WhatsApp ou Telegram. Todos os dados estão aqui no box de descrição. Agora, de volta à leitura de que eu falava, eu vou explicar um pouquinho o contexto para vocês entenderem o que significaram esses jogos diante da situação propriamente dita. Esse vídeo foi feito acerca do adoecimento e da internação de uma mulher com seus 70 e poucos anos que reside na Bahia. Eu estou em Lisboa, em Portugal. Eu tenho por ela um carinho muito grande, ela foi uma pessoa muito importante na minha criação, no meu desenvolvimento, não é? Gosto muito de pensá-la de forma sempre muito amorosa. Ela tinha por mim um amor descabido, né? Achava e considerava-me um verdadeiro filho para ela e, portanto, é um laço de uma vida inteira. E eu, aqui em Lisboa, distante da situação, busquei no tarô algum tipo de mensagem que pudesse me confortar e, claro, também me desse um subsídio para eu poder emanar as melhores energias para ela. Ela sofria de Alzheimer, estava sofrendo já os primeiros sintomas da doença e vivia sozinha na sua casa. Um certo dia ela caiu e quebrou um osso da perna, ficou, portanto, internada a partir daí, até que ela foi transferida para um hospital em Salvador, no qual ela fez uma cirurgia delicada, ortopédica, e depois foi para a UTI como manda o procedimento. É uma senhora idosa, né? Então ela precisou ser encaminhada para a UTI, e aí o estado físico dela não melhorou, em função já do desgaste do próprio corpo dela. Ela, por morar sozinha e sofrer de Alzheimer, não estava tão bem nutrida, não é? E assim, os médicos tiveram um tempo ali de cuidados intensivos com ela, e ela ficava então saindo e voltando da UTI. Foi nesse contexto que eu procurei o tarô para obter, eu diria, muito mais consolo do que propriamente previsões. Mas o que é interessante nos jogos é que de cara o falecimento dela se anunciou nas cartas, mas o modo como o tarô apresentou este prognóstico é que eu acho muito bonito, e por isso eu quero trazer esse jogo aqui para comentá-lo com vocês. Então eu fiz um primeiro jogo de 5 cartas, no qual eu pedi ao tarô para me falar, me mostrar como é que ela estava naquele momento, como é que iria se encaminhar a sua internação, né? Qual era o prognóstico do tarô nesse sentido. E aí o tarô me traz, então, algumas informações muito interessantes. E já nesse jogo ficou para mim claro que ela teria um falecimento. Eu vou explicar por quê. Aí na tela vocês veem o jogo, e ele é dividido em 5 casas mais o fundo do baralho. As 5 casas, óbvio, têm significados diferentes. O jogo abre sempre com uma primeira carta que vai me dar aquilo que está vigorando, né? O fator preponderante, aquilo que, de certa forma, está orientando a situação em termos práticos. Do outro lado, você tem aquilo que falta, né? O que poderia ser assim lido como o lado sombrio dos arcanos que aparecem, aquilo que está sendo como que um obstáculo, alguma coisa que esta pessoa, no caso eu estava consultando para ela precisaria alcançar, desenvolver, não é? Depois a gente pede um conselho ao tarô, e o conselho é basicamente aquilo que nós podemos fazer ou aceitar, ou o caminho que a situação irá percorrer até o resultado final, que vem na 5ª carta, que vai dar ali o que se pode esperar, a tendência daquilo que é perguntado, né? No caso do quadro clínico dela. E no centro do jogo eu tenho um arcano maior que vai como que trazer assim um aprendizado, aquilo que vai ser extraído da situação toda, não é? O que a gente pode se inspirar, o que melhor dizendo, a situação inspira
ao nosso espírito, ao nosso campo emocional. E o fundo do baralho é o que me dá a noção do ambiente em volta. É como se fosse muito mais assim, o significado daquilo que é externo à pessoa, né? O ambiente, aquilo que influencia a partir de fora. Diante desses significados, de cara a gente tem a abertura com uma carta lua. Então aqui a gente já tem na carta lua um lugar de penumbra, é noite, né? É o atravessamento, é uma transição de uma situação que era palpável para uma outra que é desconhecida, e a coragem de atravessar a grande noite, né? Daí a gente já tem, num primeiro momento, a noção do estar desacordada na penumbra da consciência, que era o caso dela, internada, sedada, não é? Ela estava em coma induzido, então a lua já coloca para nós essa primeira informação. Transcendendo esta informação, a gente tem a noção do ambiente liminar, a lua representativa deste espaço, não é, arquetípico em que nós nos encontramos entre a vida material e a vida espiritual, entre o que é consciente e o que é inconsciente. A lua que ocorre durante a noite, claro, né? E sendo a noite, digamos, a hora propícia para o sonhar, para o desapegar o corpo, para o sair do material. Um outro significado da carta lua que condiz muito com a situação é o fato de a sombra lunar ela ser uma penumbra. É difícil interpretar, compreender, ver claramente a forma de uma sombra na lua. Então, se a lua incide, a luz da lua incide sobre uma árvore, o que a gente consegue ver é uma mancha, não é, projetada no chão ou numa pedra, e portanto não dá para se adivinhar a figura que sombreia, não é? De forma que você tem aí também uma outra informação que a carta traz, que é este lugar do incompreensível, daquilo que ainda não está tão claro e principalmente ainda é, digamos, diáfano, não é? Não tem ainda uma forma que só vai alcançar esse significado depois daquilo que está. Então é mesmo que está acontecendo. Então é mesmo aqui a significação desse estágio liminar entre a vida e a morte. Era isso que estava acontecendo com ela. Vivido de qual maneira? Com o As de Espadas. O As de Espadas, que no tarô ele vai sempre afirmar ou sublinhar o significado do arcano maior, no caso a lua. Então tudo isso que eu falei ganha luz, né? Ganha mais importância, mas ele também vai lembrar, obviamente, não é, a espada, a lâmina, remete ao ambiente hospitalar, ao bisturi, né? Àquilo que corta. O As de Espadas ele vai falar da verdade que irrompe, aquilo que acontece e diante dos nossos olhos, de forma a ocupar um lugar na nossa consciência, na nossa memória, sem que a gente consiga sequer desviar o olhar, digamos, né? É uma verdade da qual a gente não consegue fugir, é o que está. Então aí você tem esta lembrança pela carta do ambiente hospitalar, pela espadas, né? Pela espada, aliás, e também esta ideia de uma verdade da qual não se foge. Nós temos uma amiga médica que estava intermediando a comunicação da família com os médicos, os responsáveis, os especialistas dela, por ela no hospital. E uma das informações que a nossa amiga nos trouxe foi de que o quadro dela era realmente grave, né? Então, assim, já havia ali uma dificuldade de prever o que viria depois. Daí a lua com As de Espadas, né? A intervenção cirúrgica resultando num estado de físico, né, do corpo dela de grande gravidade. Ela até usou um termo técnico que eu não vou me lembrar, mas que significava um quadro clínico que exigia um tremendo cuidado e que era imprevisível, né? Então aí a verdade de que, infelizmente, o resultado da cirurgia, tendo em vista o corpo dela, né, a sua condição física, não trouxe a melhor resposta. A verdade era dura, era cortante, era difícil, mas era esta. Ela está no estágio liminar. Ela está entre os dois mundos, né? E é interessante já agora pontuar uma coisa. Muito importante também que essa carta lua me traz com As de Espadas também. É o fato dela ter sido tratada no SUS. Ela foi
teve os melhores médicos, as melhores, tudo que ela precisou fazer, ela fez no SUS, né? Ela foi encaminhada pelo hospital da minha cidade para o hospital em Salvador, ela foi numa ambulância pública, chegou lá, recebeu os cuidados sempre num hospital público, foi muito bem assistida, não houve intervenção de políticos nem nada, ela esperou o momento dela ser internada, foi internada e ficou na UTI o tempo que foi preciso até que o corpo dela tenha digamos, finalizado as suas funções, né? Então, assim, é importante dizer por que eu digo isso, porque a gente tem aqui também esta as de espadas, né? Sublinhando a qualidade do atendimento que ela teve. E isso eu acho que é bom colocar e deixar claro aqui no vídeo. Por outro lado, repare, né, contrapondo-se a esta lua, a gente tem a imperatriz como a rainha de copas. A imperatriz, o que é que ela vai significar? A vida plena, a saúde, né? A saúde que transborda, e ela vai, obviamente, neste jogo, lembrar o corpo que já não tem saúde, né? Então já não é mais uma pessoa vivaz, ativa como ela era. Esta senhora foi uma pessoa muito forte ao longo da vida, né? Trabalhou muito, foi sempre muito prestativa, né, para com as pessoas, uma pessoa muito amiga, cuidou de muita gente, né, foi sempre alguém que recebeu em casa, né, pessoas, adotou pessoas, tinha um coração muito grande e também tinha um corpo muito forte, né, e que aos 70 anos, obviamente, começou a perder as suas forças. Então aqui você tem esta imperatriz trazendo essa informação. É um corpo que já não tem força, não é? Já não é uma natureza que já não está, digamos, na sua plenitude. E a rainha de copas, né? Que é muito lindo imaginar esta visão do estágio liminar. A rainha de copas, ela vai representar esse mergulho no nosso inconsciente. Do lado luminoso, ela vai falar de nós acessarmos aqueles sentimentos, as sensações, os desejos, aquilo tudo que nos faz feliz, né? Um autoconhecimento e uma autoaceitação muito grande. Já no lado sombrio, ela vai lembrar muito essa perdição no mundo interno. Então, aqui também a gente tem uma outra imagem que tem a ver com esse lugar, esse espaço liminar, que é o que os espiritualistas sempre nos explicam, né? Que quando o ser humano está nessa transição entre os dois mundos, é claro que ele vai estar um pouco perdido, não é? É um renascimento, e todo o parto, assim como o renascimento, ele é precedido de alguma confusão. Tanto a lua vai falar de profusão de sentimentos, muitas emoções ao mesmo tempo, e essa rainha de copas no lado sombrio também me remete um pouco a essa ideia de que provavelmente ela, embora muito bem assistida, mas no seu apagamento da consciência, poderia estar revolvendo emoções ali que não eram as melhores, né? Ainda ela estava presa à vida e eventualmente já tinha ali o seu espírito a se preparar para o desencarne. Então essa imperatriz é um corpo falido com as emoções revolvendo, né? As memórias ali transbordando dentro dela. Então reparem que o jogo já dá aqui a imagem deste corpo, é como se eu estivesse ao lado dela, né? Como se eu estivesse entendendo o que está acontecendo, e diante daquela intervenção da amiga médica, e ao falar também com a minha irmã e a assistente social que estavam mais em contato, a gente sabia do que estava acontecendo, e o tarô confirma isto de uma forma, para mim, muito poética, muito bonita, me mostrando que ela estava bem assistida, porém vivendo a confusão esperada do momento do desencarne, né? E qual o caminho, eu pergunto ao tarô. O tarô então me traz uma imagem, né, como se fosse um conselho para ela, mas também para nós, né? E principalmente qual é a trajetória que esta pessoa, esta mente, esta pessoa iria percorrer. E vem a torre com o Ás de ouros. Aí é a única carta do jogo que mostra claramente que estávamos falando de uma perda, não é? De um luto, de uma ruptura,
repentina, inesperada, mas que iria acontecer. E, portanto, como um conselho deixe cair, não se prenda, não aprenda aqui, não é? Fosse dizer a ela, eu diria assim, vai em paz, tá tudo bem, né? Porque aí você tem um ar de copas, desculpa, um ar de ouros, trazendo essa informação de que é uma semente, é um renascimento, não é? É uma dádiva. E assim, uma das coisas que mais me alegrou, ela foi uma pessoa de vida muito difícil, né? Ela tem uma biografia realmente muito triste em grande parte. E uma coisa que me consolava muito era saber que ela teria um final de vida muito digno, num ambiente hospitalar, embora sozinha, isolada, né? Mas ela estava ali assistida pelos melhores médicos, recebendo o melhor tratamento, portanto ela estava cuidada. Era para mim um consolo muito grande o fato dela estar sendo muito bem assistida nos seus últimos dias. E aqui traz esse ar de ouros, para mim é o sinal disto, não é? É o console-se porque ela está recebendo a dádiva, o melhor possível. A sua ruptura, né? Ela será feita de uma forma muito digna e, portanto, como um conselho aceite a queda, aceite a ruptura, console-se porque ela está bem assistida. O que ela vive, embora confusa, etc., mas do ponto de vista espiritual, provavelmente, o tarô indica isto, não é? É algo bom, é uma coisa que para ela vai significar um presente, uma dádiva. Então, é um consolo, é a mensagem do tarô, o conselho é no fundo, console-se, né? Console-se, aceite da melhor maneira, aceite como algo bom para ela. E em que ia resultar um imperador com uma rainha de espadas. O imperador, como um resultado neste jogo, ele vai me mostrar justamente o período em que ela ficou indo e vindo da UTI, né? Ali um corpo que demorou a responder ao chamado, ou seja, ele ficou ali ainda, reagindo ao tratamento. Então ela melhorava um pouco, vinha para um outro quarto, saía da UTI, aí piorava, voltava para a UTI, né? Faziam-se os exames nela e ela ia então ali, digamos assim, respondia ao tratamento e voltava, ou seja, o corpo dela ainda funcionou, tal qual o imperador vai falar desse corpo forte, vivo, né, que ainda tem forças, e aí vivido com uma energia rainha de espadas. Rainha de espadas me lembra muito essa pessoa, ela era muito comunicativa, muito, às vezes, um pouco dura demais, era difícil conviver às vezes, porque tinha ali uma certa teimosia, né? Ela era muito assim, forte nas coisas que falava, uma cabeça que trabalhava muito a seu modo. Mas a Rainha de Espadas também no tarô, ela vai falar dos procedimentos cirúrgicos, né? Que eles resultam, digamos assim, de uma forma não tão positiva. Ela vai lembrar, por exemplo, as convalescências longas, né? Então aqui eu poderia ter interpretado também, ela vai voltar para casa, mas vai precisar de muitos cuidados, né? Vai ter uma sobrevida difícil, vai exigir cuidados médicos, fisioterapêuticos e tal, né? Então poderia ser essa uma interpretação, mas diante do jogo inteiro, e daqui a pouco eu vou continuar para vocês perceberem, eu estava mais aqui propenso a compreender esse imperador como a rainha de espadas, como provavelmente a sua consciência, naquele liminar, não é? Naquele entremundos ali, ela provavelmente estava lutando pela vida. O que é normal, né? Assim, as pessoas nesse momento, como dizem as leituras espiritualistas, elas estão, obviamente, com medo, né? E elas vão atuar como puderem para não irem, né, ao destino no outro lado, no mundo espiritual. Então, era para mim muito mais essa ideia de um ir e vir da UTI, um corpo que reagia e voltava, né? E assim, a partir do momento em que ela passou a ir e vir à UTI, já ali ficava claro que o resultado da cirurgia não tinha sido o melhor possível. E para confirmar que ela viria a falecer, a gente tem as duas últimas cartas do jogo. A primeira é o carro que vai falar de grandes viagens, né? De a pessoa transitar de um a outro espaço distante, o partir, o deixar, né? E o carro de Clara já remete a
a esta situação da partida. Claro também que ele vai lembrar do fato dela estar a 500 quilômetros da sua própria casa, então é uma morte distante de casa, né? Foi um estar doente e assistida, bem assistida, mas longe de casa. É também uma informação assim que traz alguma sensibilidade, porque infelizmente ela não pôde estar acompanhada, então ela não teve ali alguém para segurar sua mão, para falar alguma coisa de perto, né? Então provavelmente esse carro vai indicar esta solidão da distância, do distanciamento, do estar longe de casa. Mas principalmente ele vai dar o tema do jogo, que é o tema da viagem, né? Então, de cara aí a gente está falando da viagem. A viagem, o partir. E aí o fundo do baralho arremata isto da melhor maneira, que é o julgamento com um 9 de copas. E eu achei lindíssimo esse contexto, né? O julgamento é o acordar para a nova vida. Então aí realmente eu não tinha dúvidas a partir do julgamento de que a gente estava falando de um falecimento, né? O ir para a nova vida, acordar para a nova vida, renascer. A minha visão sobre o falecimento de alguém é a seguinte: obviamente as pessoas têm histórias de vida diferentes e isso vai determinar, de certa forma, o modo como você vai reagir ao seu passamento. Cada um de nós vai falecer de um jeito, né? Mas independente do modo como faleçamos, vamos reagir de uma forma ao que está por vir, né? Então, alguém que vá para o seu leito de morte, né, com muitas culpas, muitos medos, certamente vai espernear, vai sofrer um pouco mais do que alguém que chega ali e tem, penso eu, né, chega ali e tem a certeza de ter feito o melhor que pôde na vida. E eu acho que é o caso dela. A gente tem aqui esse julgamento vivido com 9 de copas, que é uma carta que vai falar de alguém que soube amar, né? É alguém que amou ao fazer o outro feliz. E ela foi uma pessoa que serviu muito ao longo da vida. Serviu porque foi obrigada, porque trabalhava, não é? Era uma trabalhadora doméstica, serviu nesse contexto, então veio para a vida para servir, mas fora isto, foi alguém que serviu muito, ela acudiu muita gente, ela recebeu em casa muita gente que precisava. Ela tem realmente na vida, ela deixou esse legado de alguém que foi boa amiga, né? E aí a gente tem essa pessoa que provavelmente, quando foi o momento de deixar, ela foi certamente recebida por anjos, né? Foi recebida por seres de luz. Eu não tenho dúvida nenhuma a partir desse jogo. Já não precisava do jogo para ver isto, mas o jogo confirma isto. O primeiro jogo me dá essa informação. E eu ainda pedi ao tarô que desse para mim, né, um pouco mais a noção de como seria esse passamento. E nesse segundo jogo, que é um jogo de 3 cartas, o que eu queria, na verdade, era orientar a minha prática espiritual. Quer dizer, se era preciso, sei lá, fazer algum tipo de intervenção mais forte, espiritual, que eu digo, né? Então eu pediria para alguém, olha, faça uma missa para ela, faça um culto para ela, tá precisando de muito apoio, né? Vamos supor. E da minha parte também iria evocar mais apoios espirituais para ela e por aí vai. Mas, por outro lado, como aconteceu aqui, eu acho que a gente estava diante mesmo, né, de uma pessoa que veio para o mundo com uma missão de muita luz, assim. Porque a história do seu passamento, né, da sua transição para o Entre Mundos, o tarô trouxe da seguinte maneira. Ele abre com a Imperatriz. Ele abre com a visão do que foi essa pessoa, né? Eu acho que ela foi uma grande mulher. Ela teve, obviamente, aí problemas na vida, não era uma pessoa propriamente fácil, mas ela cumpriu a sua missão da melhor maneira. Se um dia ela escolheu, né, vir à Terra da maneira como veio, né, ela certamente cumpriu o que tinha que fazer, e já antes no jogo, né, o sinal dela tá falecendo de uma forma mais digna, mais bonita do que o modo como ela nasceu, já indicava, né, já é um fechamento da vida indicativo de que ela fez, ela transcendeu, ela fez por merecer, digamos, né, e aqui a Imperatriz dando este
este sinal, olha, grande mulher, uma grande vida, né? Uma grande existência, com um ar de paus, que também, como ar de espadas, ele sublinha muito o significado do arcano maior que ele acompanha. Então é uma grande uma imperatriz marcante, e assim era ela, né? Todos a conheciam, todos gostavam dela, ela tinha a sua marca, né? As pessoas sabiam quem era ela e quem era ela, e já meio que guardavam na memória de cara o seu jeito, o seu modo de estar, o seu modo de falar. Ela era essa pessoa marcante, né? E que provocou, Ás de Paus, provocou reações intensas nas vidas de todo mundo que passou pela vida dela. Tanto pelo lado do amor, como pelo lado, às vezes, da raiva, porque ela tinha um problema de surdez e ela falava muito alto, e ela tinha opiniões muito fortes, então não era incomum eu, por exemplo, discutir com ela, né? Ela enervava muito, mas de um lado ou de outro era sempre bom, ela sempre, de certa forma, trazia ali algum tipo de benefício, fosse pela raiva, fosse pelo amor, né? E assim, é esse ar de paus, é esta pessoa que ela não veio para ser pouco, para ser pouca luz, para ser pouco, uma existência que passasse incólume, desapercebida, de jeito nenhum. Em momento algum na vida ela passou despercebida. Ela tanto incomodava como ela fazia as pessoas a amarem com muita intensidade. Mas é o retrato dessa mulher que, quando viva e saudável, foi muito marcante. O seu momento presente, né, está representado na força, que é uma carta também de muita transcendência. É um jogo impressionante. A morte, como ela está explicada aqui pelo tarô, né? É a força que vai falar justamente do controlar o leão com as mãos, e esse leão sendo o próprio ego. Olha o que eu falava do imperador, né? O desejo de ficar, mas também o estado de transcendência, ou seja, você controla situações muito mais fortes do que você, a partir do seu campo sutil, daquilo que você tem, que é imaterial, não é a força física. A gente está falando aqui da intuição, da espiritualidade, da inteligência, da sagacidade, né? da presença de espírito. Então uma mulher que naquele momento estava lidando com essa enormidade que é o seu falecimento, mas da forma espiritualmente elevada. Também a força, porque ela contraria, né? Você tem aí uma moça frágil controlando um leão com as mãos. Então, você tem aí uma imagem de algo praticamente impossível, né? Ou seja, você inverte a noção de força e, portanto, ela tem a força perante a fera, né? Então, aí você tem realmente a ideia alquímica, né, da transcendência sobre a matéria, o controlar a matéria, o controlar aquilo que em princípio é incontrolável, e a própria força egóica, não é? Então o falecimento, penso eu, para ele significar a real transcendência, o renascimento, você precisa deixar o ego, controlar o ego, não se apegar, não é? Triste daquelas pessoas que, quando vão embora desta vida, levam consigo obrigações, né, culpas. Não, aqui para mim a imagem de alguém que no momento deixou ficar, né, controlou o ego e se permitiu ir. De que maneira? 10 de copas. Os 10 nos arcanos menores vão sempre significar esses estados liminares também de transição. De novo, aqui é a imagem da transição. E uma transição 10 de copas, né, em integração com todo o universo. É para mim a imagem de alguém que se reencontrava com a sua origem transcendente, a sua origem espiritual, assim. É para mim aqui a imagem eu não consigo imaginar a morte retratada de uma forma, quer dizer, existiriam, né? Mas aqui é a morte, o falecimento sendo retratada de uma forma muito positiva para a pessoa que está falecendo, entende? É como se fosse realmente a reintegração. Sabe aquela imagem assim que a gente vê? É como se fosse, olha o que me vem, né? Uma nebulosa, ou seja, uma estrela, quando deixa de existir, ela vira poeira cósmica e aí ela se torna o universo, né? Ela passa a ser o universo, é isso. É o 10 de copas.
ela abriu-se, né? Virou arco-íris, abriu-se, transcendeu, voltou para a origem, muito bonito. E o pós-morte, né? O pós-morte para ela veio sol com as de copas. Não tem muito o que dizer, porque se você abre o primeiro jogo com lua, o que é a lua para o tarô, né? É a carta que antecede a carta do sol. Então é à noite, você dorme para acordar sob a luz, né? Então é a noite em que você vai trabalhar os anseios, os projetos, os sonhos, para no sol você pôr luz sobre aquilo e encontrar o caminho para seguir. Sol é o sol, é o nascer, né? Ela nasceu, transcendeu, virou estrela. Muito bonito, um jogo que me apaziguou completamente, assim. E assim, o sol vivido com ás de copas, do 10 ao ás, renasceu em amor, né? Em amorosidade. Virou uma estrela, um anjo, né? Uma pessoa realmente que ela teve... É muito interessante pensar nesse final de vida dessa pessoa. Vocês já viram aquele filme A Cor Púrpura, com a Whoopi Goldberg? É um filme do Steven Spielberg, que conta a história de uma menina negra, né? Que ela é muito judiada na primeira metade da vida. Na primeira metade não, na primeiro terço da vida ali. Sofre torturas e mais torturas e vai tendo uma vida péssima. Essa é a história dela. Até os seus 30, 20 e tal anos, não digo 20, aos 20 anos, ela viveu muitas situações traumáticas. Não vale a pena contar aqui, porque aqui a gente está celebrando esta viagem linda que ela fez no final, né? Então, eu acho que é uma biografia que nos ensina muito, mesmo, porque para quem teve o começo de vida que ela teve, chegar ao final de vida no sol é, para mim, a confirmação de que ela cumpriu aquilo que ela se autodesignou para cumprir quando pediu para vir, né? E é sol, renasceu as de copas, sol com as de copas. É lindo mesmo, é imaginar que ela se reencontrou, ela cumpriu. É o tarô, assim, visto, eu fico pensando, né? Tem renascimento, tem o julgamento, agora tem sol. Ela cumpriu, ela se individuou, ela foi realmente aqui o retrato de um final de vida que efetivamente significa um nascimento, né? E é interessante pensar também, diante disto, dá vontade de começar a pedir, fulano, me ajuda aí. Não, aqui o tarô também nos ensina uma coisa muito bonita, né? A morte como um acontecimento individual. Gilberto Gil tem uma música que ele fala: não tenho medo da morte, né? Tem medo de morrer, porque é sobre isso, né? Que é esse lugar de frieza, lua, é esse lugar liminar de frio, de solidão, porque é uma experiência absolutamente individual. Se está só quando se morre, né? Não tem jeito. A pessoa ela viverá aquilo sozinha. E é isto, né? Então, ela aqui é a expressão da sua dádiva, do privilégio que ela teve de ter cumprido, de ter sido ela ao longo da vida e de ter cumprido o que teve que cumprir e ter tido a oportunidade de falecer dessa maneira. E que ela alcance os píncaros da glória espiritual, mas ela não deve absolutamente nada a ninguém. Não é uma santa, não é uma anja, não é nada, ela é nada, ela é a sua própria glória. Ela vai ser feliz e vai cumprir outras missões, aquilo que tiver que ser, está nas mãos do universo, está nas mãos de Deus, dos deuses, né? Dos grandes seres iluminados, fazer com esta pessoa, esse espírito, tudo o que ela é capaz de fazer, porque é realmente aqui uma expressão de poder espiritual muito grande. E assim, ela foi em paz e ela está em paz e ela deve absolutamente nada a ninguém. Belíssimo, foi um jogo que me emocionou quando eu vi, estou emocionado de novo, por ser uma pessoa que eu gosto muito, mas também pelo tarô
magicamente trazer a informação de um falecimento assim de uma maneira tão iluminada. E isso é o tarô, né? Isso é o tarô nos trazendo esses textos maravilhosos espirituais, nos dando lições de vida, e que cada um de nós consiga, né, ao longo desta existência, cumprir o contrato assinado antes de descermos para cá, e que cada um de nós possa encontrar o seu momento final com esta magnitude e esta beleza toda. É isto. Eu espero que você tenha gostado. Eu estou bastante emocionado aqui. Esse é um jogo que eu quero, é um vídeo, aliás, que eu quero voltar a fazer, trazendo para a mesa e para vocês aqui alguns jogos, algumas tiragens que eu fiz, né, para pessoas ou para mim mesmo, e comentar como que o tarô ajuda a significar estas situações às vezes muito extremas, né? Então eu vou fazer mais vídeos assim, tá bom? Espero que você tenha gostado deste. Peço para você levar consigo esta mensagem de transcendência tão bonita, né? E é isto. Fico por aqui. Peço agora para você partilhar esse vídeo, comentá-lo, deixa um like, né? Curta aí o canal, as redes sociais, vamos consolidar esse trabalho aqui na internet. Partilhe com pessoas que possam se interessar por esta mensagem. Continue se cuidando, ainda estamos em pandemia, máscara, álcool gel, todas essas coisas, né? Vacine-se, por favor. Ela se vacinou, ela faleceu com as 2 doses, né? Ainda bem, e se tivesse viva já estaria aí para tomar a 3ª dose. Foi uma pessoa que nunca titubeou nesse sentido, né? É isso que eu falo, né? Começo a falar, não quero parar. Mas esta mulher, ela teve muitas limitações, né? Assim, não escutava bem, né? Lia com alguma dificuldade, mas ela nunca foi negacionista. Nunca. Eu nunca vi ela negar algum tipo de verdade científica. É interessante pensar, né? Então era para vacinar, vacinava. Era para usar máscara, usava máscara. Era para ficar em casa, ficou em casa. É isto. Mais um indicativo aqui de onde está a luz. Então é isso, minha gente. Espero mesmo que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo. Foi muito bom contar com você até aqui. Deixo com você o meu grande abraço e até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.